Aos 19 anos, Rosa Mendes foi entregue virgem a um barão viúvo em troca de um cavalo, e ele nunca mais foi o mesmo. Esta é a história de uma jovem que foi vendida como gado, mas que transformou o homem mais temido do sertão em alguém capaz de amar novamente. No umbral da casa de taipa, sob o sol inclemente do sertão brasileiro, um pai entregava sua única filha como pagamento de uma dívida impossível de saldar. Rosa, de apenas 19 anos, mantinha a cabeça baixa, tremendo como folha de jurema ao vento. Seu vestido simples de chita desbotada arrastava na terra rachada, marcando a despedida de tudo que conhecera na vida. À frente dela, a carroça do barão Domingos de Albuquerque aguardava em silêncio, como um algoz paciente sob a sombra das gameleiras. O vento quente da manhã soprava forte, levantando poeira que grudava no suor do rosto da moça. Joaquim Mendes, seu pai, com a alma destroçada pela seca e pela vergonha, evitava olhar nos olhos da filha. Naquele instante, sacrificava o que havia de mais puro em sua vida. O barão desceu lentamente da carroça, vestido com gibão de couro e botas gastas pela lida diária. Seu porte imponente preenchia o ar de respeito e temor, como se o próprio destino tivesse chegado naquela manhã de agosto. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seus passos firmes ressoavam na terra seca, marcando a autoridade de um homem temido em toda a região. Seu rosto, severo e silencioso, guardava as marcas de antigas perdas que ninguém ousava mencionar. Rosa o olhou por um momento e sentiu um frio percorrer a espinha, mesmo sob o calor abrasador. Ali não havia ternura, apenas a força de quem nunca se dobra diante de nada nem de ninguém. O silêncio entre todos pesava mais que qualquer palavra que pudesse ser dita. Joaquim tomou a mão da filha, áspera do trabalho na roça, e a empurrou em direção ao homem com resignação absoluta. Não havia doçura naquele gesto, apenas o desespero de um homem acuado pela fome e pela ruína. Seus dedos tremiam, conscientes da culpa que o perseguiria até o último dia de vida. A virgindade de Rosa se converteu em moeda de troca, oferecida como resgate de uma família condenada. O barão a recebeu com seriedade, sem arrogância nem compaixão visíveis no semblante curtido pelo sol. Era um pacto selado pela necessidade e pela dor de ambos os lados. Naquele instante, a moça deixou de pertencer ao próprio destino. Os criados abriram a traseira da carroça e um vento abafado atravessou a cena, trazendo cheiro de couro e terra. Rosa subiu os degraus de madeira com passos inseguros, como quem caminha rumo ao desconhecido. Seu vestido roçava o chão, arrastando poeira e lágrimas contidas que teimavam em não cair. Dentro, o ar cheirava a fumo de corda e suor de animal, pesado e opressivo. Cada movimento marcava a despedida da vida conhecida, da infância passada entre irmãos e brincadeiras no riacho. Joaquim permaneceu imóvel, sepultado em sua vergonha e silêncio ensurdecedor. A infância da filha ficou enterrada naquela porta de madeira carcomida. Do lado de fora, a transação se selava com um cavalo baio de pelo reluzente. O animal relinchou com força, como se protestasse diante da injustiça que testemunhava. Um capanga entregou as rédeas a Joaquim, marcando o preço do acordo que condenaria sua consciência para sempre. O pai aceitou o pagamento com a amargura de quem recebe correntes disfarçadas de salvação. A beleza do animal contrastava com a escuridão do ato cometido. Vergonha e alívio se misturavam em seu coração, pesados como chumbo derretido. Esse era o custo de entregar a filha virgem a outro homem, um estranho poderoso que poderia fazer dela o que bem entendesse. Dentro da carroça, o silêncio era sufocante como uma mortalha. Rosa fixava os olhos no chão de madeira irregular, agarrando-se à obediência como única defesa contra o medo. O barão permanecia calado, observando-a com um olhar impossível de decifrar. O ar se tornava espesso, fazendo com que a respiração ficasse difícil e pesada. Cada movimento das rodas na estrada de terra ressoava como marteladas na alma da jovem. O coração dela batia acelerado, buscando um refúgio que não existia. Era o começo de uma vida que ela jamais havia escolhido nem imaginado. A carroça partiu,
afastando-se da casa que desaparecia no horizonte empoeirado do sertão. Rosa conteve o choro, embora a tristeza queimasse por dentro como brasa viva. Não queria mostrar fraqueza, guardando as lágrimas como último refúgio de dignidade. Os campos secos passavam como páginas arrancadas de um livro perdido no tempo. Cada metro percorrido arrancava um pedaço da vida passada, das memórias da mãe falecida, das histórias contadas ao pé do fogo. O futuro se abria escuro e incerto, como uma estrada sem fim. A moça sabia que não havia retorno possível para aquela casa humilde. A raiz daquele sacrifício estava nas dívidas que nunca poderiam ser pagas de outra forma. Coronel Estevão Ribeiro, homem cruel e usurário, havia destruído famílias inteiras com ameaças, juros abusivos e violência. Joaquim, preso em suas garras implacáveis, não encontrou outra saída diante do algoz. Viu no Barão Domingos a única força capaz de deter o coronel e salvar o que restava da família. A promessa de proteção se converteu em justificativa para um ato atroz que mancharia para sempre a memória familiar. Assim, a pureza de Rosa foi usada como escudo contra a ruína total. Sua vida foi trocada pela desesperação do pai e pela ganância dos poderosos. O sertão testemunhava mais uma injustiça, mais uma história de dor que seria engolida pelo tempo e pelo esquecimento. O caminho se estendia sem fim até que surgiram os portões de madeira da fazenda Santo Antônio. Altos e severos, erguiam-se como guardiões de um destino inevitável e assustador. O coração de Rosa batia acelerado, dividido entre medo do desconhecido e uma estranha expectativa. A fazenda aparecia imponente, com muros de adobe e janelas fechadas que não deixavam ver o interior. Os criados moviam-se em silêncio, acostumados à disciplina rígida do lugar. O ar tinha cheiro de terra molhada pelo sereno da noite anterior e de flores de manacá, carregado de uma solenidade que pesava nos ombros. Aquela nova morada não a acolhia com calor, apenas a aprisionava em suas paredes grossas. Corredores longos e sombrios mostravam retratos cobertos por panos brancos, como fantasmas do passado. Uma criada chamada Joana, mulher negra de meia-idade com olhos bondosos, guiou Rosa até um quarto espaçoso, tão bonito quanto inóspito. O barão, antes de se retirar para seus aposentos, rompeu o silêncio com uma promessa inesperada que ficou ecoando no ar. Jurou que jamais a tocaria sem o consentimento dela, deixando um enigma suspenso no ar abafado do quarto. A jovem não soube se aquilo era consolo verdadeiro ou apenas uma nova forma de tormento disfarçado. Naquela noite, no leito frio de lençóis engomados, escutou o vento bater nas janelas de madeira e compreendeu profundamente que sua vida havia sido entregue como mercadoria, mas não sua alma. Aquilo ninguém poderia arrancar dela, nem com toda a força do mundo. O amanhecer trouxe ao quarto de Rosa um som de passos suaves no corredor silencioso. A porta se abriu devagar e Joana apareceu carregando uma bacia de água fresca e toalhas limpas. Desde aquele dia, seria sua criada pessoal e única companhia nos momentos difíceis. Rosa a olhou com estranheza e receio, sem compreender completamente sua presença ali. Joana fez uma leve reverência respeitosa e explicou com voz calma que vinha preparar a moça para o dia que começava. O destino não esperava. Estava prestes a se cumprir de uma forma ou de outra. Joana colocou a bacia sobre a cômoda antiga e começou a ajudar Rosa a se lavar. Com voz tranquila e maternal, comentou que o barão era homem de palavra, embora parecesse feito de pedra. A criada percebia o pavor nos olhos da jovem e tentava acalmá-la com gestos gentis. Disse que Domingos podia parecer frio como o gelo do sul, mas não era cruel como os outros senhores da região. Pediu que tivesse coragem, assegurando que ninguém ali lhe faria mal, enquanto estivesse sob proteção daquela casa. A compaixão genuína no olhar de Joana trouxe à jovem um instante de alívio inesperado. Enquanto a ajudava a pentear os longos cabelos negros, a criada manteve um tom sereno e firme, como quem conhece bem os segredos daquela casa. Comentou que o barão Domingos era homem reservado demais, mas justo em suas decisões quando provocado. Não disse mais que isso. Apenas aconselhou calma e paciência nas próximas semanas. Rosa respirou fundo,
tentando conter o tremor que insistia em tomar conta do corpo magro. Cada orientação recebida parecia fechar também as portas da liberdade que um dia conhecera. O peso da situação a oprimia, como se carregasse pedras invisíveis nas costas. Joana a vestiu com roupas simples, mas limpas e bem cuidadas, bem melhores que as que usava antes. A guiou pelos corredores da casa grande até a cozinha, onde o café da manhã já estava preparado. O cheiro de café fresco, tapioca e queijo coalho encheu as narinas de Rosa, lembrando-a de que a vida continuava, mesmo quando tudo parecia perdido. Os outros criados a observavam com curiosidade discreta, sem ousar falar diretamente com ela. A casa era grande demais para o silêncio que a habitava, como um fantasma permanente. Rosa percebeu rapidamente que ali todos falavam baixo, moviam-se com cuidado e evitavam contrariar o barão a qualquer custo. Era como se a tristeza do senhor tivesse contaminado cada canto, cada corredor, cada móvel daquela construção imponente. As paredes grossas de adobe guardavam segredos antigos que ninguém ousava mencionar em voz alta. Joana explicou, enquanto serviam o café na cozinha ampla, que a baronesa anterior havia morrido durante o parto havia 3 anos. O bebê também não sobrevivera, deixando Domingos sozinho com uma dor que parecia não ter fim. Desde então, ele se fechara completamente para o mundo, dedicando-se apenas ao trabalho na fazenda e aos negócios com gado. Ninguém mais o via sorrir. Ninguém mais o ouvia cantar ou participar das festas da região. Tornara-se uma sombra do homem que fora um dia. Rosa escutava em silêncio, tentando compreender o homem que agora era seu marido apenas no papel. A criada falava com respeito e certa tristeza ao recordar a falecida baronesa. Contou que ela era uma mulher doce, querida por todos na fazenda e no vilarejo próximo. Cuidava dos doentes, ensinava as crianças a ler e sempre tinha uma palavra gentil para qualquer pessoa. Sua morte repentina deixara um vazio impossível de preencher naquela casa tão grande. O barão Domingos jamais se perdoara por não ter conseguido salvá-la naquela noite terrível. Chamara o médico da cidade, que levara horas para chegar, mas quando finalmente chegou já era tarde demais. O parto fora difícil desde o início, complicado por problemas que ninguém previra. A baronesa sangrara até perder as forças e o bebê nascera sem vida minutos depois. Domingos segurava a mão da esposa quando ela partiu, prometendo nunca mais amar ninguém para não sentir aquela dor novamente. Rosa sentiu o coração apertar ao ouvir aquela história trágica contada com tantos detalhes. Compreendia agora por que o barão parecia tão distante, tão fechado em si mesmo como uma porta trancada. Não era apenas frieza, era proteção contra uma dor que ele não suportaria sentir pela segunda vez. Aquele homem não a queria ali por desejo, mas por obrigação, e talvez por piedade da situação do pai dela. Era apenas mais uma transação, mais um acordo selado pelas circunstâncias cruéis da vida no sertão. Os dias seguintes se arrastaram lentos como o melado escorrendo da colher de pau. Rosa acordava cedo, antes mesmo do sol nascer completamente no horizonte árido. Ajudava na cozinha, embora Joana insistisse que aquilo não era trabalho para a senhora da casa. Mas Rosa não conseguia ficar parada, não conseguia simplesmente aceitar o papel que lhe fora imposto sem nada fazer. O trabalho a distraía dos pensamentos sombrios que teimavam em visitar sua mente nos momentos de silêncio. Amassava a massa do bolo de milho, peneirava a farinha, alimentava as galinhas no terreiro e regava a horta nos fundos da casa. Eram tarefas simples que a conectavam com a vida que deixara para trás, com a mãe que perdera ainda criança e que lhe ensinara tudo sobre cuidar de uma casa. O barão Domingos saía cedo para vistoriar a fazenda e só voltava ao entardecer, coberto de poeira e suor da lida diária. Raramente dirigia a palavra a Rosa. Apenas cumprimentava com um aceno de cabeça quando cruzavam pelos corredores largos. Jantavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos e feridas. Ele na cabeceira da mesa comprida, ela do outro lado, com metros de distância entre os dois. As talheres batiam nos pratos em um ritmo monótono que marcava o tempo parado daquela casa. Rosa observava o homem discretamente durante as refeições silenciosas que compartilhavam.
Notava como suas mãos grandes e calejadas seguravam o garfo com uma delicadeza inesperada. Via como seus ombros carregavam um peso invisível que o curvava levemente para a frente. Percebia as rugas ao redor dos olhos escuros, marcas não apenas da idade, mas de muitas noites sem dormir direito. Ele não era velho, devia ter uns 40 anos no máximo, mas parecia carregar o cansaço de uma vida inteira nas costas largas. Em uma dessas noites, quando o silêncio se tornara particularmente pesado, como chumbo derretido, Rosa reuniu coragem para falar. Sua voz saiu baixa, mas firme, quebrando o ritual mudo que se estabelecera entre eles. Perguntou se poderia cuidar dos animais pela manhã, pois gostava de estar perto deles e sentia falta dessa rotina. O barão ergueu os olhos, surpreso pela iniciativa inesperada da jovem. Por um momento pareceu que ia recusar, mas então apenas assentiu com a cabeça, voltando em seguida para o prato de feijão tropeiro que esfriava diante dele. Foi a primeira conversa de fato entre os dois desde que Rosa chegara àquela casa grande e silenciosa. Um pequeno passo em direção a algo que ainda não tinha nome nem forma definida. Na manhã seguinte, Rosa acordou com o canto do galo e vestiu roupas ainda mais simples que o habitual. Dirigiu-se aos currais onde os animais já esperavam inquietos pelo trato matinal. Os vaqueiros a olharam com surpresa, sem saber como reagir à presença da patroa naquele lugar reservado aos trabalhadores braçais. Mas Rosa não se intimidou com os olhares curiosos e começou a ajudar com naturalidade impressionante. Levava feno para os cavalos, despejava milho para as galinhas, ordenhou uma vaca que mugia impaciente com o úbere cheio. Seus movimentos eram seguros, nascidos de anos de prática na pequena propriedade do pai. Os animais pareciam reconhecer nela uma amiga, respondendo com docilidade aos seus comandos suaves. Um dos vaqueiros, homem velho chamado Severino, comentou admirado que fazia tempo que não via alguém com aquele jeito especial de lidar com os bichos. O barão Domingos, que observava de longe encostado na cerca de madeira, ficou impressionado com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Nunca imaginara que aquela moça franzina e assustada tivesse tamanha habilidade e coragem para o trabalho pesado. Viu como ela acalmava um potro arisco apenas com a voz macia e gestos lentos. Notou a paciência com que ensinava um menino novo no trabalho a segurar corretamente a corda. Havia algo nela que despertava respeito até mesmo nos homens mais rudes da fazenda. Quando Rosa terminou e se virou para voltar à casa, encontrou o olhar do barão fixo nela. Pela primeira vez, não havia frieza absoluta naqueles olhos escuros, mas algo parecido com curiosidade ou talvez até admiração contida. Ele não disse nada, apenas tocou na aba do chapéu de couro em um cumprimento silencioso antes de se afastar em direção aos pastos mais distantes. Aquele gesto simples fez o coração de Rosa bater um pouco mais rápido, embora ela não compreendesse exatamente por quê. Os dias foram passando, e uma rotina começou a se estabelecer entre os dois habitantes principais da casa grande. Rosa cuidava dos animais todas as manhãs, depois ajudava na cozinha e nos afazeres domésticos que insistia em realizar. À tarde, sentava-se na varanda com um bordado ou costura, aproveitando a brisa que aliviava um pouco o calor sufocante do sertão. O barão trabalhava de sol a sol, supervisionando os vaqueiros, consertando cercas, negociando gado com os fazendeiros vizinhos e cuidando da contabilidade trabalhosa da propriedade. Mas algo sutil começara a mudar naquela casa, marcada pelo luto e pela solidão. Os criados notavam como o patrão olhava para Rosa quando achava que ninguém estava observando. Percebiam como ele deixava flores silvestres em cima da mesa da cozinha sem dizer de onde vinham. Viam como verificava discretamente se ela estava bem ao passar pelos corredores. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que revelavam uma transformação lenta acontecendo no coração daquele homem endurecido pela tragédia. Rosa também começava a ver além da máscara de indiferença que o barão usava como escudo protetor. Descobriu que ele deixava comida extra para os cachorros vadios que apareciam na fazenda. Soube por Joana que ele pagava o médico para atender gratuitamente as famílias pobres do vilarejo próximo. Ouviu dos vaqueiros como defenderam um empregado acusado injustamente de roubo pelo coronel Estevão.
Eram fragmentos de informação que pintavam o retrato de um homem muito diferente da figura severa que ela conhecera no início. Um homem capaz de bondade, mas que havia trancado essa parte de si mesmo depois de perder quem mais amava. Uma tarde particularmente quente, Rosa estava na horta regando as verduras quando ouviu um barulho estranho vindo do celeiro próximo. Era um choro baixo, quase um lamento animal que partia o coração de quem ouvia. Largou o regador e foi investigar com cuidado, sem saber o que encontraria. Dentro do celeiro escuro e abafado, descobriu uma cadela vira-lata que acabara de parir uma ninhada de filhotes. O animal estava fraco, claramente desnutrido e doente, mas ainda tentava proteger os pequeninos que mamavam desesperadamente. Rosa ajoelhou-se ao lado da cadela, falando baixinho para não assustá-la ainda mais. Examinou o animal com cuidado e percebeu que precisava de ajuda urgente ou não sobreviveria para cuidar dos filhotes. Correu até a casa grande e pediu a Joana que preparasse caldo quente e leite. Depois, foi procurar o barão, que estava no escritório lidando com papéis e contas. Bateu na porta pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, invadindo o espaço privado dele com a urgência da situação. Domingos ergueu os olhos dos documentos, surpreso pela interrupção inesperada. Rosa explicou rapidamente sobre a cadela e os filhotes, pedindo permissão para tentar salvá-los. O barão a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando algo além do pedido imediato. Então se levantou sem dizer palavra, pegou o chapéu e a acompanhou até o celeiro. Juntos trabalharam durante horas para salvar a cadela e garantir que os filhotes tivessem chance de sobreviver. Foi a primeira vez que trabalharam lado a lado em algo que não fosse obrigação, mas escolha. Domingos segurava a cadela com firmeza enquanto Rosa lhe dava água e comida aos poucos. Ele preparou uma cama mais confortável com palha limpa e mantas velhas. Verificou cada filhote com cuidado surpreendente em mãos tão grandes e ásperas. Havia uma ternura inesperada em seus gestos, uma delicadeza que Rosa jamais imaginara existir naquele homem aparentemente feito de pedra e silêncio. Quando finalmente terminaram e a cadela parecia estabilizada, já era noite fechada lá fora. O celeiro estava iluminado apenas pela lamparina fraca que balançava com o vento. Rosa e Domingos ficaram ali parados, olhando os filhotes mamando tranquilos, enquanto a mãe descansava exausta, mas viva. Foi Rosa quem quebrou o silêncio que se estendia entre eles, como um abismo invisível. Agradeceu pela ajuda com voz sincera, dizendo que não conseguiria sozinha salvar aquela família canina. O barão apenas assentiu, mas seus olhos brilhavam com algo diferente na luz fraca da lamparina. Pela primeira vez desde que Rosa chegara, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, que durou apenas um segundo antes de desaparecer novamente. Mas foi o suficiente para que Rosa sentisse algo estranho se mexer em seu peito. Uma sensação que não conseguia nomear, mas que a aquecia por dentro. Naquela noite, quando voltaram para a casa grande andando lado a lado sob o céu estrelado do sertão, algo havia mudado definitivamente entre eles. Não eram mais apenas estranhos forçados a dividir o mesmo teto. Havia agora uma conexão frágil, mas real, nascida da compaixão compartilhada por criaturas indefesas. Era apenas o começo de algo maior, que nenhum dos dois ainda conseguia enxergar por completo, mas que já começava a florescer, como as primeiras flores após a chuva rara no sertão. Os dias seguintes trouxeram uma aproximação gradual e natural entre Rosa e Domingos. Ele começou a conversar durante as refeições, perguntando sobre seu dia e contando sobre os acontecimentos na fazenda. Eram conversas simples, sobre o tempo, os animais, os trabalhadores, mas que quebravam o silêncio opressor que antes dominava aquela casa. Rosa respondia com voz ainda tímida no início, mas que ia ganhando confiança a cada dia que passava sob aquele teto compartilhado. O barão descobriu que Rosa tinha opiniões próprias sobre muitas coisas e não tinha medo de expressá-las quando provocada. Ela discordou dele sobre o tratamento de um cavalo doente, sugerindo um método diferente que aprendera com o pai. Domingos ficou surpreso no início, acostumado que estava com a obediência cega dos empregados. Mas quando o método dela funcionou melhor que o dele, admitiu com honestidade que estava errado.
Aquela humildade inesperada fez Rosa vê-lo com outros olhos, percebendo que sob a casca dura havia um homem justo e razoável. Joana observava tudo com satisfação mal disfarçada, comentando com os outros criados que a casa finalmente estava voltando à vida depois de tanto tempo mergulhada em tristeza. As janelas permaneciam abertas por mais tempo, deixando entrar luz e ar fresco. Havia conversas e até risos ocasionais ecoando pelos corredores antes silenciosos. O próprio barão parecia mais leve, menos curvado pelo peso invisível que carregava nos ombros largos desde a morte da primeira esposa. Uma manhã, quando Rosa estava cuidando da cadela e dos filhotes que cresciam saudáveis, Domingos apareceu no celeiro com uma proposta inesperada. Disse que ia verificar os pastos distantes e perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo. Rosa hesitou apenas um segundo antes de aceitar com entusiasmo mal contido. Fazia semanas que estava confinada aos arredores da casa grande e a ideia de cavalgar pelos campos abertos a empolgava genuinamente. Domingos selou pessoalmente 2 cavalos, escolhendo uma égua mansa e confiável para Rosa. Ajudou-a a montar com um cuidado que fez o coração dela acelerar inesperadamente. Cavalgaram lado a lado sob o sol já alto da manhã, seguindo trilhas estreitas entre a vegetação típica do sertão. Domingos apontava pontos de referência, contava histórias sobre a terra e os animais, explicava sobre as plantações resistentes à seca que tentava cultivar. Rosa escutava fascinada, fazendo perguntas inteligentes que mostravam seu genuíno interesse. Ele ficava impressionado com a rapidez com que ela compreendia conceitos complexos sobre a gestão da fazenda. Pararam em um açude para descansar e deixar os cavalos beberem água. Era um lugar bonito, cercado de árvores que ofereciam sombra generosa contra o calor implacável. Rosa desceu do cavalo e caminhou até a beira da água, observando os pequenos peixes que nadavam perto da superfície. Domingos ficou observando-a em silêncio, notando como o sol fazia brilhar os cabelos negros dela, como o vento brincava com as pontas do vestido simples, como havia uma graça natural em cada movimento que ela fazia. Rosa se virou de repente e o pegou olhando. Seus olhares se encontraram e ficaram presos um no outro por um momento que pareceu durar uma eternidade. Havia algo não dito flutuando no ar entre eles, uma tensão que não era desconfortável, mas carregada de possibilidades. Foi Domingos quem desviou o olhar primeiro, constrangido por ter sido flagrado naquela contemplação silenciosa. Mas Rosa sorriu, um sorriso pequeno e doce que iluminou seu rosto inteiro. No caminho de volta, cavalgaram mais devagar, como se nenhum dos dois quisesse que aquele momento terminasse tão cedo. Conversaram sobre assuntos variados, desde lembranças da infância até sonhos para o futuro. Domingos falou pela primeira vez sobre a falecida esposa, sem a dor aguda que sempre acompanhava o assunto. Disse que ela teria gostado de Rosa, que eram parecidas em muitos aspectos. Aquilo foi o maior elogio que Rosa já recebera em toda a sua vida, e ela guardou aquelas palavras no coração como um tesouro precioso. Quando chegaram de volta à fazenda, o sol já começava a se pôr no horizonte distante, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Domingos ajudou Rosa a desmontar, e suas mãos ficaram por um segundo a mais que o necessário, segurando a cintura dela. Foi um toque inocente, mas que enviou arrepios pela espinha de ambos. Eles se entreolharam novamente, mais próximos dessa vez, e Rosa pôde ver nos olhos dele algo que a fez corar intensamente. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Joana apareceu chamando para o jantar que já estava servido na mesa. O momento se quebrou, mas deixou atrás de si uma promessa não verbalizada de que algo estava mudando entre aqueles 2 corações feridos. Aquela noite, Rosa demorou para dormir, repassando mentalmente cada momento do passeio. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, sentiu algo parecido com felicidade, brotando em seu peito antes tão apertado pelo medo e pela tristeza. Os dias que se seguiram trouxeram uma intimidade crescente entre Rosa e Domingos. Ele começou a procurar a companhia dela não apenas nas refeições, mas durante o dia. Pedia sua opinião sobre decisões da fazenda, ensinava-lhe sobre a criação de gado, mostrava-lhe os livros de contabilidade que mantinha organizados no escritório. Rosa, por sua vez, florescia sob aquela atenção inesperada.
Sua timidez inicial dava lugar a uma confiança crescente e ela começava a se sentir não como uma intrusa naquela casa, mas como alguém que pertencia genuinamente àquele lugar. Uma tarde, enquanto organizava o escritório a pedido de Domingos, Rosa encontrou uma caixa de madeira guardada em uma gaveta trancada. A chave estava pendurada em um prego na parede, e a curiosidade venceu sua discrição habitual. Dentro da caixa havia cartas, fotografias desbotadas e um medalhão com o retrato de uma mulher bonita de olhos claros. Era a primeira baronesa, percebeu Rosa com um aperto no coração. Examinou cuidadosamente cada item, sentindo o peso da história que carregavam. Foi quando Domingos entrou no escritório e a encontrou com a caixa aberta nas mãos. Rosa congelou, esperando uma repreensão severa pela invasão de privacidade. Mas o barão apenas se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela na cadeira larga de couro. Pegou uma das fotografias e a contemplou em silêncio por um longo momento. Então, com voz baixa e carregada de emoção contida, começou a contar sobre a mulher que amara e perdera tão tragicamente. Falou sobre como se conheceram em uma festa de casamento, como a cortejou durante meses, até que ela aceitasse seu pedido. Contou sobre a alegria dos primeiros anos de casamento, os planos que faziam para o futuro, a felicidade imensa quando descobriram que esperavam um filho. E então narrou, com uma dor ainda viva na voz, a noite terrível em que tudo desmoronou. O parto difícil, o desespero de não conseguir ajudá-la, a impotência de ver a vida escapar pelos dedos, sem poder fazer absolutamente nada para impedir. Rosa escutou tudo em silêncio respeitoso, segurando a mão dele quando as palavras ficaram presas na garganta apertada. Não tentou consolá-lo com frases vazias ou promessas impossíveis. Apenas ficou ali, presente, oferecendo o conforto silencioso de sua companhia. Quando ele terminou de falar, havia lágrimas nos olhos de ambos. Eram lágrimas diferentes, dele pela perda que nunca seria superada completamente, dela pela compaixão profunda que sentia por aquele homem dilacerado pela tragédia. Domingos olhou para Rosa com uma intensidade que a fez estremecer por dentro. Agradeceu por ela ter escutado, por não ter julgado sua dor nem tentado apressá-lo a esquecê-la. Disse que desde que ela chegara à fazenda, algo dentro dele começara a despertar novamente. Era como se a casa voltasse a ter alma depois de tanto tempo vazia e silenciosa. Confessou que no início resistira a esse despertar, sentindo-se culpado por permitir que outra pessoa ocupasse espaço em seu coração ainda machucado. Mas Rosa era diferente de qualquer pessoa que conhecera, continuou ele com voz rouca de emoção. Havia uma força silenciosa nela, uma dignidade na forma como enfrentava a vida, mesmo depois de ter sido entregue como moeda de troca. Via como ela tratava os animais, os criados, até mesmo as plantas com um cuidado genuíno, que revelava a beleza de sua alma. E aos poucos, sem perceber como ou quando acontecera, ele se vira pensando nela durante o dia, procurando desculpas para estar perto, sentindo falta de sua presença quando ela não estava por perto. Rosa sentiu o coração bater tão forte que teve certeza de que ele podia ouvir. Aquelas palavras eram tudo que secretamente desejara ouvir, mas nunca ousara esperar. Porque ela também sentia aquela conexão crescendo entre eles como uma planta teimosa que brota em terreno árido. No início, fora apenas gratidão por ele não ter forçado nada, por respeitar sua dignidade quando poderia facilmente ter feito o contrário. Mas com o tempo, transformara-se em algo mais profundo e assustador. Ela também começara a notar pequenas coisas sobre ele. O jeito como tratava os animais com firmeza, mas sem crueldade. A justiça com que lidava com os trabalhadores da fazenda, pagando salários justos, quando outros fazendeiros exploravam sem piedade. A generosidade escondida em gestos que ele achava que ninguém percebia. E mais que tudo, a dor que carregava sozinho, sem pedir ajuda nem compaixão de ninguém. Aquela solidão estoica tocara algo profundo dentro dela, despertando um desejo intenso de aliviar aquele fardo, de trazer luz àquela escuridão. Com voz trêmula, mas decidida, Rosa confessou que já não o via apenas como o homem que a recebera por obrigação, que quando pensava no futuro, se via ali, naquela casa, ao lado dele,
que os dias mais felizes desde que perdera a mãe haviam sido aqueles passados sob aquele teto, aprendendo a conhecê-lo. Admitiu que tinha medo daqueles sentimentos, pois nunca imaginara que poderia amar o homem para quem fora entregue como pagamento de dívida. Mas o coração não pedia permissão para sentir o que sentia. Domingos ficou em silêncio por um momento, que pareceu infinito, processando aquela confissão inesperada. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou o rosto de Rosa com uma delicadeza que contrastava com a aspereza de seus dedos calejados pelo trabalho. Seus olhos buscaram os dela, pedindo permissão silenciosa para o que viria a seguir. Quando Rosa assentiu quase imperceptivelmente, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, carregado de todos os sentimentos que nenhum dos dois conseguira expressar com palavras. Um beijo que selava não um acordo comercial, mas uma escolha livre de dois corações feridos que decidiam tentar novamente acreditar no amor. Quando se separaram, ambos estavam corados e sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de espanto e alegria. Domingos segurou o rosto de Rosa entre as mãos grandes e prometeu com solenidade que jamais a faria se arrepender de ter lhe dado uma chance, que passaria o resto da vida tentando ser digno daquela confiança, que ela nunca mais seria tratada como moeda ou propriedade, mas como a senhora de fato daquela casa e do coração dele. Rosa respondeu com outro beijo, mais ousado dessa vez, deixando que todas as barreiras que mantivera erguidas para se proteger finalmente caíssem. Naquele momento, no escritório empoeirado iluminado apenas pela luz dourada do fim de tarde que entrava pela janela, dois destinos se entrelaçaram definitivamente. O que começara como uma transação cruel se transformara em algo verdadeiro e precioso. Era o nascimento de um amor improvável, mas poderoso, forjado na dor, mas destinado a florescer na esperança. Aquela noite, pela primeira vez desde que Rosa chegara à fazenda, Domingos a acompanhou até seu quarto. Ficaram na porta conversando em voz baixa até tarde, sem querer se separar. Combinaram que no dia seguinte contariam aos criados sobre a mudança em seu relacionamento. Não havia mais necessidade de esconder o que sentiam um pelo outro, nem motivo para manter a farsa de um casamento apenas no papel. Quando finalmente se despediram com um último beijo demorado, Rosa entrou no quarto flutuando de felicidade. Joana, que esperava para ajudá-la a se preparar para dormir, percebeu imediatamente a mudança no semblante da moça. Sorriu com satisfação maternal e comentou que estava na hora de aquela casa conhecer novamente a alegria. Rosa abraçou a criada com gratidão, reconhecendo que Joana fora fundamental para que ela se adaptasse àquele novo mundo e encontrasse seu lugar nele. Os dias seguintes foram os mais felizes que Rosa experimentara desde a infância distante. Domingos não escondia mais seus sentimentos, demonstrando abertamente o afeto que sentia por ela. Cavalgavam juntos todas as manhãs, trabalhavam lado a lado durante o dia e jantavam conversando animadamente sobre tudo e nada. A casa toda parecia transformada, como se até as paredes sentissem a diferença daquela energia nova que circulava pelos corredores antes tão silenciosos e sombrios. Os criados observavam a mudança com alegria genuína, felizes por ver o patrão finalmente saindo do luto que o consumira por tanto tempo. Comentavam entre si sobre como a jovem senhora tinha conseguido o impossível, derreter o gelo que envolvia o coração do barão. Severino, o vaqueiro velho, disse a quem quisesse ouvir que Rosa tinha um dom especial, uma luz que iluminava tudo ao seu redor. Os outros concordavam, notando como até os animais pareciam mais tranquilos e felizes desde que ela começara a cuidar deles regularmente. Mas nem tudo era paz e harmonia. No vilarejo próximo, os boatos começaram a se espalhar como fogo em capim seco. Diziam que o barão Domingos havia comprado uma esposa jovem para substituir a falecida. Comentavam em tons de escândalo sobre a diferença de idade entre os dois. Alguns mais maldosos insinuavam que o barão aproveitara-se da miséria de Joaquim Mendes para conseguir uma moça bonita para sua cama. As fofocas eram cruéis e infundadas, mas ganhavam força a cada repetição. Rosa ficou sabendo dos boatos quando foi ao vilarejo pela primeira vez desde que chegara à fazenda.
Acompanhada por Joana, visitou a feira local para comprar tecidos e outros suprimentos. As mulheres do lugar a olhavam de soslaio, cochichando atrás das mãos assim que passava. Algumas até viravam o rosto quando ela tentava cumprimentá-las educadamente. A hostilidade velada era palpável e dolorosa, fazendo Rosa se sentir novamente como uma intrusa, uma vergonha. Joana percebeu o desconforto da jovem senhora e a guiou rapidamente para longe das fofoqueiras mal-intencionadas. No caminho de volta à fazenda, Rosa chorou silenciosamente, sentindo o peso do julgamento alheio sobre seus ombros. Pensou em como seria sempre vista assim, a moça pobre que fora vendida ao barão rico. Não importava o que sentisse por Domingos, ou como o relacionamento deles evoluíra para algo verdadeiro. Para o mundo externo, ela seria sempre apenas a mercadoria, o pagamento de uma dívida. Quando Domingos soube do ocorrido, ficou furioso com a crueldade das pessoas do vilarejo. Queria ir até lá imediatamente e confrontar todos que haviam desrespeitado Rosa. Mas ela o impediu, segurando suas mãos com firmeza e pedindo que deixasse as coisas como estavam. Disse que palavras não poderiam machucá-la se ela não lhes desse poder, que o que importava era o que eles sabiam ser verdade, não o que outros imaginavam ou inventavam por malícia ou ignorância. Domingos admirou ainda mais sua força e maturidade diante daquela situação difícil, mas prometeu que encontraria uma forma de fazer o vilarejo respeitar Rosa como ela merecia. Não permitiria que sua esposa fosse humilhada ou diminuída por fofocas vazias. Aquela determinação em defendê-la aqueceu o coração de Rosa, mostrando-lhe mais uma vez que fizera a escolha certa ao abrir seu coração para aquele homem. Foi então que o coronel Estevão Ribeiro apareceu na fazenda sem avisar, cavalgando arrogantemente até a casa grande, como se fosse o dono do lugar. Domingos estava nos pastos quando o homem chegou, então foi Rosa quem o recebeu na varanda. O coronel a olhou de cima a baixo, com um sorriso desagradável que a fez sentir náusea. Perguntou se ela era a moça que Joaquim Mendes entregara ao barão em troca de perdão de dívidas. A forma como disse aquilo, carregada de insinuação maliciosa, deixou claro suas intenções de humilhá-la. Rosa manteve a cabeça erguida e respondeu com dignidade que era a baronesa de Albuquerque e que o coronel deveria se dirigir a ela com o devido respeito. Aquela resposta firme pegou Estevão de surpresa. Ele estava acostumado a intimidar as pessoas, especialmente mulheres. Mas aquela moça franzina não demonstrava medo algum diante dele. Isso o irritou profundamente, pois homens como ele se alimentavam do medo alheio. Antes que a situação pudesse piorar, Domingos apareceu cavalgando rapidamente até a casa, alertado por um dos vaqueiros sobre a presença indesejada. Desceu do cavalo de um salto e colocou-se protetoramente ao lado de Rosa, encarando o coronel com hostilidade mal disfarçada. Perguntou o que aquele homem queria em suas terras, deixando claro que não era bem-vindo. A tensão no ar era espessa como melaço, e todos os presentes sentiam que algo perigoso estava prestes a acontecer. Estevão declarou com arrogância que viera cobrar as dívidas que ainda restavam de várias famílias da região. Disse que o barão andava interferindo em seus negócios, pagando dívidas alheias e prejudicando seus lucros. Aquilo não podia continuar, advertiu com ameaça velada na voz. Domingos precisava entender que cada homem cuidava de seus próprios interesses naquela região e que ele não deveria se meter onde não era chamado. Domingos deu um passo à frente, suas mãos fechando-se em punhos ao lado do corpo. Respondeu com voz controlada, mas carregada de raiva contida, que continuaria ajudando quem quisesse e que o coronel não tinha autoridade para ditar o que ele podia ou não fazer em suas próprias terras. Que os juros abusivos que Estevão cobrava eram uma forma de escravidão disfarçada, prendendo famílias inteiras em dívidas impossíveis de pagar, que aquilo tinha que acabar, com ou sem a concordância dele. O coronel riu com desprezo e fez um comentário maldoso sobre Rosa, insinuando que o barão estava tão distraído com sua nova aquisição que perdera o juízo. Sugeriu que talvez Rosa não fosse tão diferente de outras mulheres que pagavam dívidas com o corpo. Foi longe demais com aquelas palavras venenosas. Domingos avançou sobre ele com rapidez surpreendente para um homem de seu tamanho, agarrando o coronel pela gola da camisa antes que alguém pudesse intervir.
Seus olhos queimavam de fúria enquanto rosnou que se Estevão voltasse a mencionar o nome de Rosa ou a pôr os pés em sua propriedade, não viveria para contar a história. A ameaça não era vazia, e todos presentes sabiam disso. O barão Domingos era homem de palavra, e quando dizia algo, cumpria. Estevão, mesmo assustado pela reação violenta, tentou manter a compostura. Empurrou Domingos para longe e ajeitou as roupas com mãos trêmulas. Cuspiu no chão em sinal de desprezo e montou em seu cavalo. Antes de partir, virou-se e fez uma última ameaça. O barão se arrependeria de ter feito inimigo dele, que Rosa também pagaria por aquela humilhação. As palavras ficaram penduradas no ar, como nuvens de tempestade, enquanto ele galopava para longe em meio a uma nuvem de poeira. Rosa estava tremendo, não de medo do coronel, mas da intensidade do que acabara de testemunhar. Nunca vira Domingos tão alterado, tão próximo de perder o controle completamente. Ele se virou para ela, respirando pesadamente, e a puxou para um abraço apertado. Pediu desculpas por ela ter presenciado aquilo, por ter sido exposta à maldade daquele homem desprezível. Rosa o abraçou de volta com força, dizendo que não precisava se desculpar por defendê-la, que pela primeira vez na vida alguém realmente lutara por ela. Naquela noite, a atmosfera na Casa Grande estava carregada de tensão. Domingos convocou uma reunião com Severino e os outros empregados de confiança. Disse que precisavam reforçar a segurança da fazenda, pois o coronel era homem vingativo e perigoso. Ordenou que Rosa não saísse mais desacompanhada e que sempre houvesse homens armados de guarda nos arredores da propriedade. Não confiava em Estevão para simplesmente aceitar a derrota e seguir em frente. Rosa protestou contra as medidas restritivas, dizendo que não queria viver como prisioneira em sua própria casa. Mas Domingos foi inflexível nesse ponto. Explicou que conhecia homens como o coronel, que não se importavam com leis ou decência quando queriam vingança, que não poderia suportar perder outra pessoa amada para a violência e a crueldade do mundo. A voz dele falhou na última frase, revelando o medo profundo que o consumia por dentro. Foi então que Rosa compreendeu verdadeiramente o tamanho do trauma que Domingos carregava desde a morte da primeira esposa. Não era apenas luto ou tristeza, era terror de que a história se repetisse, medo de amar novamente porque amar significava poder perder, e ele já perdera demais. Aproximou-se dele e segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Disse com voz firme que estava viva, ali, presente, que não ia a lugar nenhum, que enfrentariam juntos o que quer que viesse pela frente. Aquelas palavras simples, mas poderosas, quebraram algo dentro de Domingos. Ele a abraçou com uma urgência desesperada, enterrando o rosto em seus cabelos e finalmente deixando cair as lágrimas que reprimira por tanto tempo. Chorou pela esposa que perdera, pelo filho que nunca conhecera, pelos anos de solidão autoimposta, e chorou também de alívio por ter encontrado Rosa, por ter recebido uma segunda chance de ser feliz que nunca achara merecer. Rosa o segurou enquanto ele se despedaçava em seus braços, oferecendo a força silenciosa de sua presença. Não havia palavras adequadas para aquele momento, apenas o conforto de estar ali, de ser o porto seguro que ele tanto precisava. Quando finalmente as lágrimas secaram, Domingos olhou para ela com uma vulnerabilidade que nunca mostrara a ninguém. Disse que a amava, que aquilo o aterrorizava, mas também o fazia sentir-se vivo novamente pela primeira vez em anos. Rosa respondeu que também o amava, que aquele sentimento crescera aos poucos sem que ela percebesse até ser grande demais para ignorar, que o que começara como medo e incerteza se transformara em algo precioso e verdadeiro, que escolhia ficar ali, não por obrigação ou gratidão, mas porque era onde seu coração pertencia. Naquela noite, finalmente consumaram o casamento que até então existira apenas no papel. Mas não foi um ato de posse ou obrigação, e sim uma expressão genuína do amor que ambos sentiam. Os meses seguintes foram de felicidade tranquila, intercalada com tensão pela ameaça que pairava sobre eles. O coronel Estevão não voltou a aparecer pessoalmente, mas todos sabiam que não esquecera nem perdoara a humilhação sofrida.
Havia boatos no vilarejo de que ele planejava algo, esperando apenas o momento certo para atacar. Domingos mantinha-se vigilante, nunca baixando completamente a guarda mesmo nos momentos mais pacíficos. Rosa floresceu naquele ambiente de amor e cuidado mútuo. Assumiu completamente o papel de senhora da fazenda, ganhando o respeito dos trabalhadores pela forma justa e gentil como os tratava. Implementou melhorias na alimentação e nas condições de trabalho, sempre com o apoio de Domingos. A fazenda prosperava sob a administração conjunta dos dois, tornando-se exemplo na região de como tratar bem os empregados resultava em maior produtividade e lealdade. Foi durante uma dessas manhãs aparentemente normais que Rosa percebeu os primeiros sinais. Enjoos matinais, cansaço incomum, uma sensibilidade aumentada a certos cheiros. Joana, experiente em questões femininas, foi a primeira a suspeitar e levar Rosa a um canto para conversar em particular. Quando confirmou o que ambas já imaginavam, a criada abraçou a jovem senhora com lágrimas de alegria nos olhos. Rosa estava grávida. A notícia encheu Rosa de alegria, mas também de um medo visceral que não conseguia esconder completamente. Pensava em tudo que ouvira sobre a primeira baronesa, sobre como o parto a levara junto com o bebê. Via o terror nos olhos de Domingos sempre que mencionava aquele período. Como ele reagiria ao saber que ela esperava um filho? Seria felicidade ou pânico renovado pela possibilidade de reviver aquele pesadelo? Joana aconselhou que não demorasse a contar, pois segredos daquele tipo não podiam ser guardados por muito tempo. Rosa concordou, mas esperou o momento certo para revelar. Escolheu uma tarde tranquila quando estavam sozinhos na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Segurou a mão de Domingos e, com voz trêmula, mas cheia de esperança, contou que carregava um filho dele. A reação inicial foi exatamente o que Rosa temera. Domingos empalideceu, levantou-se bruscamente e caminhou até a beira da varanda, com as mãos agarrando a madeira com força. Seu corpo inteiro estava tenso, travado entre a alegria da notícia e o terror das memórias. Rosa aproximou-se devagar e tocou suas costas, sentindo os músculos rígidos sob a camisa de algodão. Disse baixinho que compreendia o medo dele, mas que precisavam ter fé de que dessa vez seria diferente. Domingos se virou e a olhou com olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Confessou que estava aterrorizado de perdê-la, que não sobreviveria a passar por aquilo novamente. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ter um filho com Rosa, de construir uma família de verdade, era algo que nunca se permitira sonhar novamente. Estava dividido entre dois extremos emocionais que o rasgavam por dentro. Rosa segurou o rosto dele entre as mãos e o beijou com ternura. Disse que não faria promessas vazias de que tudo ficaria bem, porque a vida não oferecia garantias, mas prometia lutar com todas as forças para estar ali, para conhecer aquele filho, para envelhecer ao lado dele. Que fariam tudo diferente dessa vez. Chamariam o melhor médico desde o início, tomariam todos os cuidados necessários, não deixariam nada ao acaso. Aquelas palavras sensatas ajudaram Domingos a recuperar parte da compostura. Ele a abraçou com cuidado, como se ela fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. Colocou a mão grande sobre a barriga ainda lisa dela e deixou finalmente a alegria entrar junto com o medo. Ia ser pai. Eles teriam um filho. Era assustador, mas também maravilhoso. Uma nova chance de fazer as coisas direito. A notícia se espalhou pela fazenda rapidamente, trazendo alegria genuína a todos os que trabalhavam ali. Os criados se alegravam pela jovem senhora que conquistara o afeto de todos com sua bondade. Severino e os outros vaqueiros brindaram pela saúde do futuro herdeiro. Até mesmo alguns vizinhos que antes olhavam Rosa com desconfiança enviaram presentes e felicitações, tocados pela história de amor que superara todas as adversidades. Mas nem todos celebravam. No vilarejo, o coronel Estevão soube da gravidez através dos inevitáveis boatos que circulavam. Um sorriso cruel se desenhou em seus lábios finos ao processar aquela informação. Ali estava a oportunidade perfeita de vingança que esperara pacientemente por meses. O barão arrogante que o humilhara publicamente estava prestes a experimentar vulnerabilidade como nunca antes.
E Estevão sabia exatamente como explorar aquela fraqueza. Começou a espalhar boatos maliciosos sobre Rosa, dizendo que a criança não poderia ser de Domingos, pois ela já chegara grávida à fazenda. Insinuava que o pai verdadeiro era algum namorado que deixara para trás quando fora entregue ao barão. As mentiras eram absurdas e facilmente desmentidas pelo tempo, mas ainda assim plantavam sementes de dúvida em mentes propensas à malícia e à fofoca. Quando os boatos chegaram aos ouvidos de Domingos, ele ficou furioso, mas conseguiu controlar a raiva para não preocupar Rosa. Sabia que confrontar Estevão diretamente apenas pioraria as coisas. Daria mais credibilidade às mentiras ao sugerir que havia algo a ser defendido. Então tomou uma decisão diferente. Convocou uma reunião na igreja do vilarejo, convidando todas as famílias respeitáveis da região. No domingo seguinte, a igreja estava lotada de curiosos querendo saber o que o recluso Barão Domingos tinha a dizer depois de tanto tempo afastado da sociedade local. Ele entrou de mãos dadas com Rosa, ambos vestidos com suas melhores roupas. Caminharam até o altar sob os olhares de todos, e Domingos pediu a palavra ao padre surpreso. Com voz firme e clara que ecoou pelas paredes de pedra da igreja, Domingos começou a falar. Contou a história verdadeira de como Rosa chegara à sua vida, sem esconder nenhum detalhe. Falou sobre a dívida de Joaquim, sobre o acordo que fora feito, sobre como inicialmente fora apenas uma transação fria. Mas então descreveu como Rosa transformara sua vida e sua casa com sua presença, como ele aprendera a amar novamente quando pensava que aquela capacidade morrera com sua primeira esposa. Disse que não se envergonhava de como seu relacionamento começara, porque o que importava era o que construíram juntos. Que Rosa não era e nunca seria vista como propriedade ou pagamento, mas como sua esposa amada e respeitada. Que o filho que esperavam era fruto de amor verdadeiro, não de obrigação, e que qualquer pessoa que desrespeitasse sua esposa ou espalhasse mentiras sobre ela teria que responder diretamente a ele. A igreja ficou em silêncio absoluto quando ele terminou de falar. Então, lentamente, uma mulher idosa na primeira fila começou a aplaudir. Logo outras se juntaram, e em poucos segundos a igreja inteira estava de pé, aplaudindo o barão e sua esposa. Havia lágrimas nos olhos de muitos, tocados pela honestidade brutal e pela declaração pública de amor. Rosa chorava abertamente, segurando a mão de Domingos com força, enquanto sentia o peso do julgamento alheio finalmente se dissipar. Nem todos aplaudiram, é claro. O coronel Estevão, que assistira a tudo do fundo da igreja com crescente raiva, saiu batendo a porta antes que o discurso terminasse. Mas sua saída apenas reforçou para todos ali presentes quem era o verdadeiro vilão daquela história. As pessoas começaram a questionar as histórias que ele espalhara, a ver através de suas mentiras e manipulações. O tiro saíra pela culatra. Nos meses seguintes, Rosa foi acolhida genuinamente pela sociedade local. As mulheres que antes a evitavam, agora a convidavam para chás e reuniões. Ofereciam conselhos sobre a gravidez, compartilhavam suas próprias experiências, ajudavam a preparar o enxoval do bebê. Rosa florescia naquele ambiente de aceitação, sentindo-se finalmente parte de algo maior que ela mesma. A gravidez progrediu sem maiores complicações, para o alívio imenso de Domingos. Ele insistira em trazer um médico da capital para acompanhar Rosa mensalmente, não confiando apenas na parteira local como fizera da primeira vez. O médico, homem competente e experiente, assegurou que Rosa era jovem e forte, que não havia sinais de complicações. Mas Domingos não baixou a guarda, permanecendo vigilante a qualquer mudança no estado de saúde da esposa. Rosa achava aquela preocupação excessiva, às vezes sufocante, mas compreendia de onde vinha. Permitia que Domingos a mimasse e protegesse, sabendo que aquilo o ajudava a lidar com os próprios medos, e secretamente apreciava toda aquela atenção e cuidado, mesmo quando fingia estar irritada com as restrições que ele impunha. O coronel, enquanto isso, via suas tentativas de vingança falharem uma após a outra. Suas mentiras sobre Rosa não encontravam terreno fértil mais. Suas ameaças veladas eram ignoradas por um Domingos cada vez mais confiante e respeitado na região. Sua influência diminuía,
enquanto a do barão crescia, especialmente depois que mais famílias começaram a procurá-lo para ajuda em vez de recorrer aos empréstimos abusivos de Estevão. A raiva do coronel crescia proporcionalmente à sua impotência, transformando-se em algo perigoso e irracional. Homens desesperados por poder perdido eram capazes de atos extremos, e Estevão estava rapidamente se tornando um desses homens. Domingos sabia disso. Sentia a tensão no ar como quem pressente tempestade chegando. Redobrou a segurança na fazenda, mas sem alarmar Rosa desnecessariamente. Queria que ela vivesse aqueles meses finais da gravidez em paz, sem o peso da preocupação constante. Faltavam apenas 2 semanas para o nascimento quando aconteceu. Era uma tarde quente de dezembro, com o sol castigando impiedosamente a terra seca do sertão. Rosa descansava na varanda com Joana ao lado, bordando roupinhas minúsculas para o bebê que estava prestes a chegar. Domingos havia saído com Severino e alguns vaqueiros para verificar uma cerca rompida nos limites da propriedade, algo que deveria levar apenas algumas horas. Mas as horas passaram e ele não voltou. O sol começou a se pôr e ainda não havia sinal dos homens. Rosa começou a ficar inquieta, sentindo uma opressão estranha no peito que não conseguia explicar. Joana tentava acalmá-la, dizendo que provavelmente o trabalho levara mais tempo que o esperado, que não havia motivo para preocupação. Mas a criada também sentia aquele pressentimento ruim que vinha de anos de experiência lendo os sinais do mundo ao redor. Foi quando um dos vaqueiros mais jovens chegou galopando desesperadamente até a casa, quase caindo do cavalo de tão apressado. Gritava por ajuda, antes mesmo de desmontar, o rosto pálido e suado. Rosa levantou-se com dificuldade, a barriga grande dificultando os movimentos. Seu coração disparou quando o rapaz ofegante contou o que acontecera. Homens do coronel Estevão haviam emboscado Domingos e os outros nos limites da fazenda. Houve tiros, confusão, e quando a fumaça baixou, o barão estava ferido. Severino e os outros o trouxeram de volta para a casa, mas ele perdera muito sangue. Precisavam do médico urgentemente, mas a cidade ficava a horas de distância. O rapaz fora enviado na frente para avisar e preparar Rosa para o que veria. As pernas de Rosa falharam e ela teria caído se Joana não a segurasse. O mundo girou ao redor e por um momento pensou que fosse desmaiar. Mas então, algo dentro dela se enrijeceu. Uma força que não sabia possuir tomou conta. Não era hora de fraquejar. Domingos precisava dela forte, não desmoronando em pânico. Respirou fundo, ignorando o aperto no peito e as lágrimas que ameaçavam cair. Ordenou que preparassem o quarto principal, que fervessem água, trouxessem todos os panos limpos disponíveis e a caixa de remédios que guardavam para emergências. Sua voz saiu firme, sem tremer, surpreendendo até ela mesma. Joana obedeceu rapidamente, gritando ordens para os outros criados que corriam de um lado para outro em pânico. A casa, que momentos antes estava em paz, agora virava um formigueiro de atividade frenética. Minutos depois, que pareceram horas, a carroça entrou pelo portão trazendo Domingos deitado na parte de trás. Severino e 2 outros vaqueiros o carregaram cuidadosamente para dentro da casa, seus rostos sombrios e marcados pela preocupação. Rosa viu o sangue que manchava a camisa dele, via a palidez antinatural do rosto normalmente bronzeado pelo sol, mas manteve a calma na superfície, mesmo que por dentro estivesse se despedaçando. Ajudou a acomodá-lo na cama, suas mãos tremendo levemente enquanto afastava os cabelos suados da testa dele. Domingos abriu os olhos com dificuldade e tentou sorrir ao vê-la, mas a dor transformou o sorriso em careta. Murmurou que estava bem, que não era nada demais. Mentiras óbvias que ele contava para não assustá-la. Rosa segurou a mão dele com força, dizendo que não fosse idiota, que podia ver perfeitamente que não estava bem. Com a ajuda de Severino, Rosa removeu a camisa ensanguentada de Domingos e examinou o ferimento. A bala entrara no ombro esquerdo, felizmente não acertara nenhum órgão vital, mas sangrara muito e ainda sangrava, encharcando os panos que ela pressionava contra o buraco. Precisavam estancar a hemorragia antes que fosse tarde demais. Rosa deu ordens precisas, lembrando-se de tudo que a mãe lhe ensinara sobre cuidar de ferimentos quando trabalhavam na roça.
Joana trouxe aguardente forte que usaram para limpar o ferimento, fazendo Domingos gemer de dor, mesmo tentando se conter. Rosa murmurava palavras de conforto enquanto trabalhava, suas mãos surpreendentemente firmes, apesar do coração disparado. Costurou o ferimento com linha de algodão fervida, cada ponto dado com cuidado meticuloso. Não era perfeito, não era o trabalho de um médico treinado, mas era o melhor que podia fazer nas circunstâncias. Quando finalmente terminou, enfaixou o ombro firmemente e cobriu Domingos com lençóis limpos. Ele já estava com febre, o corpo lutando contra a infecção que inevitavelmente começaria. Rosa mandou alguém cavalgar até a cidade buscar o médico, não importava a hora que fosse. Então sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de Domingos, prometendo que não sairia dali por nada. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Rosa. Domingos alternava entre consciência e delírio febril. Quando estava consciente, pedia desculpas por preocupá-la. Dizia que ia ficar bem. Quando o delírio tomava conta, chamava pelo nome da primeira esposa, revivia memórias do parto trágico, implorava perdão por não ter conseguido salvá-la. Cada palavra era uma facada no coração de Rosa, mas ela continuava ali, limpando o suor da testa dele, dando-lhe água quando aceitava beber. Severino contou o que realmente acontecera durante aquelas horas terríveis. Disseram que foram verificar a cerca como planejado, mas era uma armadilha. Homens de Estevão os esperavam escondidos, e quando chegaram, abriram fogo sem aviso. Severino levou um tiro de raspão no braço, outro vaqueiro foi atingido na perna, mas Domingos levou o pior. Revidaram o fogo e conseguiram se defender até os atacantes recuarem, mas o estrago já estava feito. Rosa escutou tudo com uma raiva fria crescendo dentro dela. O coronel Estevão havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Não era mais apenas questão de orgulho ferido ou negócios prejudicados. Aquilo era tentativa de assassinato e ele pagaria por isso. Mas, primeiro, Domingos precisava sobreviver. E Rosa faria tudo ao seu alcance para garantir que isso acontecesse. A noite avançou lentamente, cada minuto pesando como hora. Rosa recusou-se a sair do lado de Domingos, mesmo quando Joana implorou que descansasse pelo bem do bebê. Não conseguiria dormir de qualquer forma, não com ele naquele estado. Então permaneceu sentada na cadeira dura ao lado da cama, segurando a mão dele e rezando todas as orações que conhecia. Foi quase amanhecer quando o médico finalmente chegou, trazido pelo vaqueiro que cavalgara sem parar pela noite inteira. O homem examinou Domingos cuidadosamente, verificou os pontos que Rosa dera, sentiu a febre que ainda queimava. Então se virou para ela com expressão séria e disse que fizera um trabalho excelente, considerando as circunstâncias, que provavelmente salvara a vida de Domingos com aqueles primeiros socorros rápidos e competentes. Mas o barão ainda não estava fora de perigo, continuou o médico. A febre era preocupante, indicava infecção apesar dos cuidados. Os próximos dias seriam cruciais. Ele limpou e refez os curativos com material adequado, administrou medicamentos para dor e febre, deixou instruções detalhadas sobre os cuidados necessários. E então olhou para Rosa, viu a exaustão marcada em seu rosto e a barriga grande sob o vestido manchado de sangue. Perguntou quando era esperado o nascimento, e quando Rosa respondeu que faltavam apenas 2 semanas, o médico franziu a testa preocupado. Disse que ela precisava descansar, que o estresse daquela situação não era bom para ela nem para o bebê. Rosa respondeu com uma firmeza que não admitia discussão, que não sairia daquele quarto até Domingos estar bem. O médico suspirou, reconhecendo uma batalha que não venceria, e concordou em ficar na fazenda pelos próximos dias, para monitorar ambos. Os dias seguintes foram uma mistura de vigília constante e momentos roubados de descanso, quando a exaustão finalmente vencia. Rosa alternava entre cuidar de Domingos e ser cuidada por Joana, que a forçava a comer e beber mesmo quando ela não tinha vontade. A barriga pesava cada vez mais, o bebê se mexia inquieto dentro dela, como se sentisse a tensão da mãe. Mas Rosa ignorava o próprio desconforto, focada apenas em ver os olhos de Domingos abrirem lúcidos novamente. No 3º dia, a febre finalmente cedeu. Domingos acordou consciente pela primeira vez desde o ataque.
seus olhos procurando Rosa imediatamente. Encontrou-a adormecida na cadeira ao lado da cama, a cabeça apoiada desconfortavelmente contra a parede, uma mão ainda segurando a dele mesmo no sono. Seu coração se encheu de amor e gratidão por aquela mulher extraordinária que se recusara a abandoná-lo, mesmo quando deveria estar cuidando de si mesma. Apertou levemente a mão dela, acordando-a do sono leve. Rosa abriu os olhos assustada, precisando de um momento para se orientar. Então viu Domingos acordado e lúcido olhando para ela, e as lágrimas que segurara por dias finalmente caíram livremente. Abraçou-o com cuidado para não machucar o ombro ferido, soluçando contra o peito dele todo o medo e a tensão acumulados. Domingos a segurou com o braço bom, ignorando a dor que o movimento causava. Pediu desculpas por assustá-la, por ter sido descuidado, por não ter previsto a emboscada. Rosa o calou com um beijo, dizendo que nada daquilo era culpa dele, que o importante era que estava vivo, que iam ter seu filho juntos, que o resto não importava. Mas havia algo em seus olhos, uma dureza que Domingos não vira antes, que falava de contas a acertar e justiça a ser feita. Quando o médico confirmou que Domingos estava fora de perigo e apenas precisava de tempo para se recuperar completamente, Rosa finalmente permitiu que Joana a convencesse a tomar um banho e trocar de roupa. Havia sangue seco sob suas unhas. Seu vestido estava arruinado, seu cabelo desgrenhado de dias sem cuidados. Mas nada disso importara, enquanto Domingos precisava dela. Agora, com ele estável, podia finalmente cuidar de si mesma. Debaixo da água morna que Joana despejava sobre ela, Rosa deixou as lágrimas caírem novamente. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de raiva contida. O coronel Estevão tentara matar o homem que ela amava, o pai de seu filho. Aquilo não podia ficar impune. Precisavam ir às autoridades, apresentar queixa formal, fazer com que ele pagasse pelo crime que cometera. Mas quando mencionou isso a Domingos mais tarde, ele balançou a cabeça desanimado. Explicou que Estevão tinha influência em todos os lugares certos, que comprara juízes e delegados ao longo dos anos. Uma queixa formal não daria em nada, além de mais problemas para eles. A justiça oficial não funcionava para homens pobres e médios contra coronéis poderosos naquela região do Brasil. Era uma verdade amarga, mas inescapável. Rosa não aceitou aquela resignação. Disse que tinha que haver um jeito, que não podiam simplesmente deixar o coronel livre para tentar novamente. Domingos concordou, mas disse que precisavam ser inteligentes sobre como proceder, que atacar de frente não funcionaria, precisavam de uma estratégia diferente. E para isso, precisavam de aliados, de outras pessoas que também haviam sofrido nas mãos de Estevão. Foi assim que nasceu o plano. Rosa, com energia renovada pela raiva e pelo senso de justiça, começou a visitar discretamente as famílias que deviam ao coronel. Falava com as esposas, as mães, as filhas que haviam sido humilhadas e exploradas por aquele homem. Contava sua própria história, como quase perdera Domingos para a vingança mesquinha de Estevão, e pedia que se unissem, que juntas fossem mais fortes que sozinhas. No início, houve resistência. As pessoas tinham medo, e com razão. Desafiar o coronel publicamente era perigoso. Podia resultar em mais violência e retaliação. Mas Rosa era persuasiva, sua própria coragem inspirando coragem nos outros. Lembrava-lhes que já haviam perdido tanto, que não havia mais nada a temer, que unidos poderiam derrubar aquele tirano e finalmente viver em paz. Lentamente, uma rede de resistência começou a se formar. Eram principalmente mulheres no início. Esposas cansadas de ver seus maridos trabalharem até a exaustão, sem nunca conseguir pagar dívidas que só cresciam. Viúvas que perderam esposos para a violência do coronel. Mães que viram filhas serem assediadas e filhos serem espancados. Cada uma trazia uma história de sofrimento e juntas formavam um coro de injustiças que não podia mais ser ignorado. Rosa coordenava tudo da fazenda, mesmo com a gravidez já no final. Domingos tentava convencê-la a descansar, preocupado que o estresse prejudicasse o bebê. Mas Rosa era implacável, movida por uma determinação feroz de fazer a coisa certa. Dizia que queria que o filho nascesse em um mundo melhor, onde homens como Estevão não pudessem mais destruir vidas impunemente.
Aquilo era tão importante quanto qualquer cuidado pré-natal. Severino e os outros vaqueiros leais a Domingos também se juntaram à causa. Começaram a documentar tudo. Cada família prejudicada, cada dívida injusta, cada ato de violência. Criaram um dossiê detalhado dos crimes do coronel ao longo dos anos. Não era para apresentar ao delegado local comprado, mas para levar diretamente ao juiz da capital, um homem conhecido por sua integridade que Estevão ainda não conseguira corromper. A notícia do que estavam fazendo, eventualmente, chegou aos ouvidos do coronel. Sua reação foi de fúria explosiva. Como aquela mulherzinha ousava desafiá-lo? Como aquelas famílias miseráveis se atreviam a se organizar contra ele? Enviou ameaças, tentou intimidar alguns dos envolvidos, mas, para sua surpresa, ninguém recuou. A semente de coragem que Rosa plantara crescera raízes fortes. Foi então que o coronel cometeu seu maior erro. Em um acesso de raiva, atacou fisicamente uma das mulheres que participava do movimento. Espancou-a em plena rua principal do vilarejo, na frente de dezenas de testemunhas. Foi longe demais. Cruzou uma linha que até então evitara. A violência antes escondida e inegável agora era pública e inegável. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Até aqueles que antes eram neutros ou apoiavam discretamente o coronel ficaram chocados com aquela demonstração de brutalidade. Rosa aproveitou o momento, organizando uma reunião pública na praça da igreja onde todos podiam ver. Dezenas de pessoas apareceram, muitas apenas curiosas, mas outras prontas para finalmente tomar uma posição. Rosa subiu nos degraus da igreja, sua barriga de 9 meses impossível de ignorar, e começou a falar. Sua voz, firme e clara, contou não apenas sua história, mas a história de todos ali. Falou sobre as famílias destruídas, as vidas arruinadas, o terror constante em que viviam. E então fez um chamado para que se erguessem juntos, que dissessem basta àquela tirania. O silêncio que seguiu seu discurso foi absoluto. Então, uma mulher idosa que perdera 2 filhos para a violência do coronel começou a aplaudir. Logo outros se juntaram e, em minutos, a praça inteira estava de pé, aplaudindo e gritando apoio. Foi um momento transformador, o instante em que o poder real mudou de mãos. O coronel tinha dinheiro e influência, mas eles tinham números e a força da justiça do lado deles. Domingos, que assistira de longe apoiado em uma bengala por causa do ombro ainda se recuperando, sentiu seu coração transbordar de orgulho. Aquela mulher extraordinária que entrara em sua vida como pagamento de dívida transformara-se em líder, em símbolo de resistência e esperança. Não era mais apenas sua esposa, era a heroína de toda uma comunidade, e ele amava-a mais a cada dia por isso. Mas a vitória em praça pública ainda não era vitória legal. Precisavam do dossiê completo e de testemunhas dispostas a falar perante o juiz. Rosa coordenou tudo meticulosamente, garantindo que cada depoimento fosse registrado, cada prova documentada adequadamente. Trabalhavam contra o tempo, sabendo que o coronel não ficaria parado assistindo sua queda sem tentar impedi-la. E não ficou. Uma noite, homens a serviço de Estevão tentaram incendiar a fazenda onde os documentos estavam guardados. Mas os vaqueiros estavam preparados, montando guarda constante. Repeliram os atacantes com tiros de advertência, capturando 2 deles. Aquilo deu ainda mais evidência dos crimes do coronel, tentativa de destruição de provas e incêndio criminoso. Foi naquela mesma noite, com o cheiro de pólvora ainda no ar, que Rosa entrou em trabalho de parto. A dor começou como cólicas leves que ela tentou ignorar, focada na agitação do ataque repelido, mas rapidamente intensificou-se, ondas de dor que a dobravam e tiravam o fôlego. Joana percebeu imediatamente o que estava acontecendo e gritou por ajuda, mandando buscar o médico urgentemente. Domingos, ainda debilitado, mas movido pelo pânico, correu até o quarto onde Rosa já estava sendo preparada para o parto. Seu rosto estava pálido, não de dor física, mas de terror pelas memórias que aquela cena evocava. Seria a história se repetindo? Perderia Rosa como perdera a primeira esposa? As perguntas atormentavam sua mente enquanto segurava a mão dela que apertava com força sobrenatural. Rosa via o medo nos olhos dele, e mesmo através da dor,
encontrou forças para tranquilizá-lo. Disse entre contrações que não ia a lugar nenhum, que lutaria com tudo que tinha para estar ali quando amanhecesse, que confiasse nela, no médico, em Deus. Aquelas palavras ditas com tanta convicção apesar da situação trouxeram um pouco de calma ao coração turbulento de Domingos. O trabalho de parto durou horas, cada uma parecendo uma eternidade. O médico mantinha-se calmo e confiante, dando instruções claras a Joana e às outras mulheres que ajudavam. Dizia que tudo estava progredindo normalmente, que Rosa era forte e jovem, que não havia sinais de complicações. Mas cada grito de dor dela era uma punhalada no coração de Domingos, que esperava do lado de fora do quarto, incapaz de entrar e testemunhar aquilo. Severino ficou com ele durante aquelas horas intermináveis, oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Não havia palavras adequadas para aquele momento, apenas a solidariedade de quem também conhecia a dor da perda e o medo do desconhecido. O velho vaqueiro rezava baixinho, suas mãos calejadas segurando um rosário gasto pelo uso. Dentro do quarto, Rosa lutava com cada fibra de seu ser. A dor era insuportável, pior que qualquer coisa que imaginara. Mas pensava no filho que estava prestes a conhecer, em Domingos esperando do lado de fora aterrorizado, em todas as pessoas que dependiam dela para continuar a luta contra o coronel. Não podia desistir, não podia deixá-los, então empurrava quando o médico mandava, respirava quando ele ordenava, lutava com uma força que vinha de algum lugar profundo dentro dela. Finalmente, quando a noite estava no seu ponto mais escuro antes do amanhecer, um choro forte e saudável ecoou pelo quarto. O médico levantou um bebê coberto de sangue e vernix, anunciando com um sorriso largo que era um menino. Rosa caiu de volta na cama exausta, mas radiante, lágrimas de felicidade misturando-se com o suor do esforço. Pediu para ver o filho, e quando o colocaram em seus braços, sentiu um amor tão imenso que pensou que o coração fosse explodir. Do lado de fora, Domingos ouviu o choro e congelou. Por um segundo terrível, não soube se era choro de bebê ou lamento de morte. Então Joana abriu a porta com lágrimas de alegria no rosto e disse que tinha um filho saudável e que Rosa estava bem, cansada, mas bem. A onda de alívio que o atingiu foi tão intensa que suas pernas falharam e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Entrou no quarto com passos trêmulos, seus olhos imediatamente procurando Rosa. Encontrou-a pálida e exausta, mas viva e sorridente, segurando um pequeno embrulho nos braços. Aproximou-se devagar, como se estivesse em transe, e olhou para o filho pela primeira vez. O bebê tinha os olhos fechados e os punhos cerrados, tão pequeno e perfeito que tirava o fôlego. Rosa estendeu os braços, oferecendo o bebê para ele segurar. Domingos pegou o filho com cuidado infinito, como se fosse feito de cristal e pudesse quebrar. Olhou para aquele rostinho enrugado e sentiu algo dentro dele se reorganizar fundamentalmente. Era pai. Tinha um filho vivo e saudável. E a mulher que amava estava bem, contrariando todos os seus medos mais profundos. As lágrimas que segurara por horas finalmente caíram, molhando o rosto do bebê que se mexeu levemente ao sentir a umidade. Domingos ria e chorava ao mesmo tempo, uma mistura de emoções tão intensa que era quase dolorosa. Olhou para Rosa com tanto amor e gratidão que ela começou a chorar também, tocada pela intensidade daquele momento que compartilhavam. Decidiram chamar o menino de Antônio, em homenagem ao santo padroeiro da fazenda e em memória do avô materno de Rosa, que fora homem bom e justo. O bebê seria Antônio Mendes de Albuquerque, unindo os dois lados da família em seu nome. Domingos fez questão de incluir o sobrenome de Joaquim, reconhecendo que, apesar de tudo, o pai de Rosa tomara a decisão que achava necessária para salvar sua família. Os dias seguintes ao nascimento foram de alegria pura na fazenda. Os criados visitavam constantemente para ver o bebê, trazendo pequenos presentes feitos à mão. As mulheres do vilarejo apareciam com comidas e roupinhas, celebrando junto com Rosa. Era como se o nascimento de Antônio simbolizasse um novo começo, não apenas para a família, mas para toda a comunidade. Mas ainda havia assuntos pendentes. Assim que Rosa recuperou forças suficientes,
voltaram ao trabalho de organizar a ação legal contra o coronel. Agora tinham ainda mais motivação. Queriam garantir que Antônio crescesse em um lugar seguro, onde homens como Estevão não pudessem mais causar dano. O dossiê foi finalmente completado e entregue pessoalmente ao juiz da capital por uma delegação que incluía Rosa, Domingos e representantes de várias famílias afetadas. O juiz, homem sério de meia-idade com reputação impecável, examinou os documentos cuidadosamente. Ouviu os depoimentos, verificou as evidências, fez perguntas pontuais. Quando terminou, olhou para o grupo à sua frente e disse que aquilo era um dos casos mais bem documentados de abuso de poder e crime organizado que já vira, que tomaria ação imediata para garantir justiça. A prisão do coronel Estevão Ribeiro aconteceu uma semana depois, em plena luz do dia, na rua principal do vilarejo. Foi um momento de triunfo para todos que haviam sofrido sob seu jugo por tantos anos. Ele berrava ameaças e tentava usar sua influência até o último momento, mas não adiantou. As evidências eram irrefutáveis, as testemunhas numerosas demais para serem ignoradas ou intimidadas. O julgamento foi rápido considerando os padrões da época. O juiz não deu espaço para manobras legais ou atrasos. Estevão foi condenado a anos de prisão pelos múltiplos crimes comprovados: agiotagem, extorsão, tentativa de homicídio, agressão, tentativa de destruição de provas. Suas propriedades foram confiscadas para pagar reparações às famílias que prejudicara. Era uma vitória rara e preciosa da justiça sobre a corrupção. No dia em que a sentença foi anunciada, Rosa estava na varanda da fazenda, amamentando Antônio quando Domingos trouxe a notícia. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de alívio profundo. Finalmente estava terminado. Podiam viver em paz, criar o filho sem medo, construir o futuro com que sonhavam. A luta custara caro, mas valera cada momento de dor e incerteza. Domingos sentou-se ao lado dela e passou o braço pelos ombros, cuidadoso com o bebê que mamava tranquilamente. Disse que nada daquilo teria sido possível sem a coragem dela, sem a recusa de Rosa em aceitar a injustiça como inevitável. Que ela transformara não apenas a vida dele, mas de dezenas de famílias que agora podiam recomeçar livres das garras do coronel, que estava honrado de chamá-la de esposa e mãe de seu filho. Rosa encostou a cabeça no ombro dele, o bom, não o que ainda se recuperava do tiro, e sorriu com contentamento. Disse que tudo o que fizera, porque finalmente tinha algo pelo que valer a pena lutar. Uma família, um lar, um propósito. Que o amor deles, nascido de circunstâncias tão difíceis, provara ser mais forte que qualquer adversidade, e que passaria o resto da vida grata pela segunda chance que ambos receberam de ser felizes. Os meses se transformaram em anos, e a fazenda Santo Antônio prosperou como nunca. Domingos e Rosa trabalhavam lado a lado, administrando a propriedade com justiça e eficiência. Implementaram melhorias que beneficiavam tanto a produção quanto os trabalhadores. Salários justos, condições decentes, respeito mútuo. A fazenda tornou-se modelo na região, prova de que tratar bem as pessoas resultava em maior prosperidade para todos. Antônio cresceu forte e saudável, uma criança alegre cercada de amor. Aprendeu desde cedo sobre o valor do trabalho honesto e da justiça para todos. Ouvia as histórias de como os pais se conheceram, do sacrifício que quase destruiu ambos, mas que acabou salvando-os. Aprendia que amor verdadeiro não era sobre como as coisas começavam, mas sobre as escolhas que se faziam todos os dias. Rosa nunca esqueceu suas origens humildes, nem as pessoas que ainda lutavam contra a pobreza. Usou sua posição como baronesa para ajudar sempre que possível. Organizou escolas para as crianças do vilarejo, criou programas de auxílio para viúvas e órfãos, lutou por melhores condições para todos. Tornou-se querida e respeitada não pelo título, mas pelas ações, pela bondade genuína que demonstrava constantemente. Domingos olhava para a esposa com admiração crescente a cada dia. A moça tímida e assustada que chegara anos atrás transformara-se em mulher forte e confiante, líder natural que inspirava os outros. Ele próprio mudara também, deixando para trás o luto paralisante e a frieza protetora.
aprender a amar novamente, a confiar novamente, a viver plenamente em vez de apenas existir. Foi 5 anos após o nascimento de Antônio que Joaquim Mendes apareceu na fazenda. Rosa estava no jardim com o filho, quando o homem magro e envelhecido desceu de uma carroça emprestada. Ela o reconheceu imediatamente, apesar dos anos que pesavam em seu rosto, marcado pelo tempo e pelo arrependimento. O coração dela apertou com emoções conflitantes, raiva antiga pelo que ele fizera, tristeza pela separação e algo parecido com compaixão pelo homem quebrado que via diante de si. Joaquim aproximou-se devagar, o chapéu nas mãos trêmulas, os olhos úmidos de lágrimas não derramadas. Pediu perdão antes mesmo de dizer qualquer outra coisa. Disse que não passara um dia sequer sem se arrepender do que fizera, sem sentir o peso da culpa por ter entregado a filha como mercadoria. Que viera não para pedir nada, mas apenas para vê-la uma última vez, para saber que ela estava bem, que conseguira encontrar alguma felicidade apesar do que ele lhe causara. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Parte dela queria virá-lo embora, fazer com que sentisse a dor do abandono como ela sentira. Mas outra parte, maior e mais forte, via apenas um velho arrependido que tomara decisões impossíveis em circunstâncias desesperadoras. E pensou em Antônio, em como seria terrível crescer sem conhecer o avô, sem compreender a história completa de onde vinha. Então, com voz firme, mas não cruel, Rosa disse que o perdoava, que entendia agora, sendo mãe, como as escolhas impossíveis podiam destruir uma pessoa por dentro, que ele fizera o que achava necessário para proteger a família, mesmo que o preço fosse alto demais, e que todos mereciam uma segunda chance, inclusive ele. Joaquim desmoronou em lágrimas, caindo de joelhos na grama e soluçando anos de dor e arrependimento. Rosa ajudou o pai a se levantar e o apresentou ao neto que nunca conhecera. Antônio, curioso como toda criança de 5 anos, perguntou quem era aquele senhor que chorava. Rosa explicou com simplicidade que era o avô, o pai dela, que vinha de longe para conhecê-lo. O menino, com a aceitação fácil da infância, ofereceu a mão pequena ao avô e disse que era um prazer conhecê-lo. Domingos observava a cena do alpendre, pronto para intervir se Rosa precisasse, mas respeitando sua decisão. Quando ela olhou para ele buscando confirmação, ele apenas assentiu. Compreendiam um ao outro sem palavras depois de tantos anos juntos. Sabia que Rosa precisava daquele fechamento, daquela reconciliação com o passado para finalmente estar em paz completa. Joaquim ficou na fazenda por algumas semanas, tempo suficiente para conhecer o neto e reconectar-se com a filha. Contou que após entregar Rosa, usara o cavalo para recomeçar, conseguindo reconstruir lentamente uma vida modesta. Nunca se casara novamente. Nunca tivera outros filhos. Vivia sozinho com suas memórias e arrependimentos, trabalhando na terra até o corpo não aguentar mais. Durante aquelas semanas, Rosa e o pai conversaram longas horas sobre tudo o que acontecera. Ele ouviu a história completa, os primeiros meses difíceis, o desenvolvimento gradual do amor entre ela e Domingos, o nascimento de Antônio, a luta contra o coronel Estevão. Joaquim escutava com uma mistura de orgulho e tristeza, vendo como a filha prosperara apesar de tudo, tornando-se mulher muito mais forte do que ele jamais imaginara. Pediu para conhecer o lugar onde ela fora entregue naquela manhã há tantos anos. Rosa o levou até o portão da frente, e ambos ficaram ali em silêncio, lembrando daquele dia terrível. Joaquim chorou novamente, dizendo que aquela imagem o perseguira em pesadelos incontáveis. Rosa segurou a mão do pai e disse que o passado não podia ser mudado, apenas aceito e superado, que escolhiam seguir em frente juntos, em vez de permanecer presos ao que fora. Antes de partir, Joaquim teve uma conversa particular com Domingos. Agradeceu ao barão por ter tratado Rosa com respeito e amor, por ter dado a ela uma vida que ele nunca conseguira prover. Disse que podia morrer em paz agora, sabendo que a filha estava feliz e segura. Domingos respondeu que era ele quem devia agradecer, pois Rosa salvara sua vida em todos os sentidos possíveis, que sem ela ainda estaria preso no luto e na solidão, incapaz de seguir em frente. Os dois homens apertaram as mãos com entendimento mútuo, cada um reconhecendo no outro a humanidade imperfeita, mas bem intencionada.
Não eram amigos, nunca seriam, mas havia respeito e uma paz frágil entre eles. Quando Joaquim finalmente partiu, carregava consigo não apenas o perdão da filha, mas uma foto de Rosa, Domingos e Antônio que ela insistira em tirar e dar a ele. A vida continuou seu ritmo tranquilo na fazenda. Antônio crescia cercado de amor e exemplos de integridade. Mais 2 filhos nasceram nos anos seguintes, uma menina que chamaram Maria e outro menino batizado de João. A casa que antes era silenciosa como túmulo, agora ressoava com risos de crianças, conversas animadas e vida abundante. Rosa e Domingos envelheciam juntos, suas histórias entrelaçando-se de forma impossível de separar. Nos momentos tranquilos da noite, quando as crianças dormiam e eles ficavam sozinhos na varanda observando as estrelas, conversavam sobre tudo que haviam superado, sobre como o pior dia da vida de Rosa tornara-se paradoxalmente o melhor, pois a trouxera até ali. Domingos às vezes perguntava se ela se arrependia de como tudo acontecera, se desejaria ter tido escolha naquele dia em vez de ser entregue como pagamento. Rosa sempre pensava cuidadosamente antes de responder. Dizia que desejaria que as circunstâncias fossem diferentes, que ninguém jamais deveria ser tratado como mercadoria, mas que não mudaria o resultado final, não trocaria a vida que construíram juntos por nada. Ensinaram aos filhos a história completa de como os pais se conheceram, sem esconder as partes difíceis. Queriam que entendessem que a vida raramente era simples ou justa, mas que sempre havia escolha em como responder às circunstâncias. Que o amor verdadeiro não era sobre início perfeito, mas sobre comprometimento diário de escolher um ao outro repetidamente. Antônio, quando cresceu, tornou-se advogado dedicado a ajudar famílias pobres contra a exploração. Carregava consigo as lições aprendidas com os pais sobre justiça e compaixão. Maria seguiu os passos da mãe, tornando-se educadora que fundou escolas pela região. João assumiu a fazenda, administrando-a com os mesmos princípios de justiça e respeito que os pais estabeleceram. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Rosa e Domingos viram netos nascerem. Viram a comunidade que ajudaram a transformar prosperar. A história deles tornou-se lenda local. A moça que fora vendida por um cavalo, mas conquistara não apenas o coração do barão, mas também justiça para toda uma região. As pessoas contavam aquela história para inspirar outras, para mostrar que mesmo dos começos mais sombrios, podiam florescer finais belos. Quando Rosa tinha cabelos grisalhos e rugas marcando o rosto, ainda cuidava do jardim que plantara décadas antes. Domingos, mais lento agora, mas ainda forte de espírito, sentava-se na varanda, observando-a com o mesmo amor do primeiro dia. Às vezes, ela pegava a mão dele e comentava como a vida era estranha, como nunca imaginara que aquele dia terrível de sua entrega ao barão desconhecido resultaria em tanto amor e realização.